Bem-vindos ao Havruta Chats. Hoje a gente mergulha na Parashá Devarim, que abre o livro de Deuteronômio, né? Isso aí. E a nossa conversa vai ser sobre liderança, sobre responsabilidade coletiva e também sobre a força que as palavras têm. A gente se baseou num texto bem interessante que conecta tudo isso com hoje. É uma conexão forte, né? Com certeza. Imagina a cena, Moisés, já no fim da vida, falando com o povo depois de 40 anos de deserto. É uma retrospectiva. Sim, ele recapitula a jornada, os erros, os aprendizados. Mas o mais legal é como isso que aconteceu há milênios conversa com a gente agora, né? Exato. Não é só, tipo, uma aula de história. É um convite mesmo para a gente pensar em como a gente lidera, como a gente age junto e o impacto do que a gente fala hoje. O material que a gente analisou bate muito nessa tecla da relevância atual. Ok, então vamos lá. Vamos começar a abrir isso. Um ponto central é a liderança. O texto que a gente leu lembra como Moisés, percebendo que não podia levar tudo nas costas. Que era pesado demais, né? Exato. Aí ele nomeou líderes tribais. Está lá em Deuteronômio capítulo 1. Uma aula sobre delegar, sobre dividir o fardo. E o fascinante que essa nossa fonte de análise destaca é justamente isso. Como essa ideia de liderança como serviço, sabe? E não como poder absoluto, continua super importante. Totalmente. A gente vê essa necessidade no mundo corporativo, na política, nos movimentos sociais. O texto argumenta que líderes que realmente funcionam são os que fortalecem a equipe, a comunidade, em vez de centralizar tudo. É o modelo de Moisés sendo validado hoje, né? Outro tema forte que a Parashá traz, e que o nosso texto também explorou, é a responsabilidade. A Parashá volta naquele episódio dos espias. Ah, sim. O medo. Isso. A hesitação do povo em entrar na Terra Prometida por causa do medo que o relato dos espias gerou, fica muito claro como esse medo coletivo pode simplesmente travar tudo, sabotar grandes planos. Pois é. E se a gente conecta isso com um cenário maior, com hoje, a análise que a gente fez aponta paralelos muito claros. Pensa nos desafios que a gente tem, tipo mudanças climáticas, crises sociais. Sim. Muitas vezes é a inércia ou um medo mesmo que impede a ação coletiva que a gente precisa ter. A fonte sugere que, assim como lá atrás, hoje também somos chamados a assumir essa responsabilidade, individual e coletiva. Não dá para fugir. Agora, aqui fica bem interessante. O nome da Parashá, Devarim, significa palavras. Exato. E o livro de Deuteronômio começa justamente com o quê? Com as palavras de Moisés, com o discurso dele. Isso não é por acaso, né? Mostra o peso da comunicação, com certeza. E a nossa fonte de inflexão vai fundo nisso. Pensa na nossa era, comunicação instantânea, rede social para todo lado, o impacto das palavras fica, assim, amplificado, né? Demais. A questão que o texto levanta é: a gente está usando nossas palavras para construir pontes, para gerar entendimento ou para cavar mais fundo nas divisões? Moisés usa a palavra para repreender, sim. Mas o foco principal é guiar, instruir, dar esperança para o futuro. É a palavra como ferramenta de construção. Bem diferente do que a gente vê por aí às vezes, né? É verdade. E falando em comunicação, em conexão, para quem quiser continuar explorando essas ideias, bom, os nossos canais no YouTube, Telegram e WhatsApp estão com os links lá na descrição, tá? Boa. Lá também tem o link para o nosso Instagram, o Havruta Chats. E claro, se alguém estiver acompanhando a gente pelo YouTube, fica o convite para se inscrever no canal, ativar o sininho, assim não perde nada. Isso aí. Ajuda a gente a continuar a conversa. Então, o que a gente tira disso tudo, dessa nossa análise? Basicamente, Devarim, vista por essa lente do texto que a gente estudou, deixa umas lições bem claras, né? Quais seriam as principais, assim? Olha, primeiro, que liderança de verdade é colaborativa, distribui poder. Segundo, a responsabilidade pelos desafios coletivos é de todo mundo, compartilhada. E terceiro, talvez o mais sutil, mas vital, usar as palavras com consciência,
com intenção positiva. Mensagens que não envelhecem, né? E especialmente úteis hoje com tanta polarização. A honestidade com que Moisés olha para o passado, sem medo de apontar os erros, mas também os acertos. Isso, como a nossa fonte sugere, é um modelo para a gente também encarar nossos desafios com mais clareza, mais coragem. Exatamente. Então, a Parashá de Devarim, e quando a gente olha por essa perspectiva analítica, é muito mais que só história. É quase um espelho. Uhum. Um convite para a gente refletir sobre as nossas próprias ações, nossa liderança, nossa comunicação no dia a dia. E talvez a reflexão final para levar, inspirada nessa nossa conversa e na análise que fizemos, seja essa. Pensando na própria vida, na nossa esfera de influência, por menor que seja, como é que cada um de nós pode aplicar concretamente esses princípios, tipo a liderança que serve, a responsabilidade mútua e o uso consciente das palavras, para gerar um impacto positivo ao redor, mesmo que pequeno. Excelente pergunta para a gente pensar. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.